Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-os com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço-te estes minutos de oração e hoje gostava de meditar contigo, Senhor, a profecia de Jonas. Concretamente, a primeira leitura da missa de hoje. Leitura da profecia de Jonas. Jonas ficou muito desgostoso e irritado quando Deus perdoou aos ninivitas e orou dizendo: Ah, Senhor, não era isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, por saber que sois um Deus clemente e compassivo, lento para a ira, rico de misericórdia e sempre disposto a desistir do castigo. Mas agora, Senhor, tirai-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que ficar vivo. O Senhor respondeu-lhe: Terás razão para te irritares? Jonas saiu de Nínive e instalou-se a oriente da cidade. Aí fez uma cabana e sentou-se à sua sombra, para ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer um ricínio que se elevou por cima de Jonas, para lhe dar sombra à cabeça e o livrar do seu mau humor. Jonas ficou muito contente com o ricínio, mas no dia seguinte, ao romper da manhã, Deus mandou um verme que roeu as raízes do ricínio e ele secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar do oriente um vento abrasador e o sol bateu em cheio na cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, exclamando: Para mim é melhor morrer do que ficar vivo. Então Deus disse a Jonas: Terás razão para te irritares por causa do ricínio? Jonas respondeu: Tenho razão de me irritar mortalmente. O Senhor disse-lhe: Tu tens pena do ricínio, que não te deu qualquer trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de grande número de animais? Que leitura tão curiosa! Esta de Jonas, a imagem que o Senhor usa, que no fim de contas se torna em ação. Como é que é possível perceber a misericórdia do Senhor? Jonas parece que tinha dificuldade. Em relação a esta árvore, o ricínio, parece que tem toda a compaixão quando ela depois morre. Mas ver pessoas a morrer parece que é indiferente a Jonas. E isto fez-me pensar muitíssimo como é que eu recebo a misericórdia do Senhor e fico feliz pelo Senhor ser misericordioso. Senhor Jesus, nesta hora em que te rezo, penso muito nisto. Que bom que era eu poder, de alguma forma, viver mais a misericórdia, reconhecer mais como aquilo que tu fazes, a compaixão que tens, o perdoares os meus pecados. É tão bom e tenho tanto, mas tanto a agradecer. Mas não devo procurar que isso seja só para mim. Não devo ficar feliz só porque me perdoas a mim, porque tens misericórdia para comigo. Mas devia querer também que chegasse aos outros. Devia querer que a misericórdia fosse também a experiência que os outros sentem. Mesmo há uns anos, o Papa Francisco deixava-nos esse desafio do ano da misericórdia, para que vivêssemos o jubileu extraordinário da misericórdia, reconhecêssemos o perdão de Deus e o agradeçamos, no fim de contas, porque é dom de Deus. E Jonas, curiosamente, tem esta cena em que, olhando para Nínive, quase que desiste. Eles tinham feito as coisas mal, tinham razão para o Senhor estar chateado. E, no entanto, o que se vê hoje nesta leitura é a misericórdia do Senhor. Gostava de sublinhar a primeira coisa que te salta logo à vista neste texto e que partilho contigo, que me escutas nestes 10 minutos. É que terás razão para te irritares? Pergunta ao Senhor a Jonas.
E esta é a primeira coisa. Às vezes parece que me irrito por Deus ter sido bom para com os outros. Mas porquê? Ainda bem que o outro correu bem. Ainda bem que o outro não ficou com a mesma experiência do que tu. Ainda bem. E por isso, para que irritar-me? Primeira coisa. E até é divertido ver como é que o Senhor brinca com Jonas e lhe põe esta árvore para dar sombra à cabeça e o livrar do seu mau humor. Talvez o problema de Jonas ficar irritado era o mau humor. E, pelo contrário, naquele texto que o Papa Francisco nos deixou sobre a santidade nos dias de hoje, dizia precisamente que o bom humor era uma característica dos santos. E por isso, como é que eu procuro o bom humor? Como é que eu vivo o bom humor e não o mau humor? E não me irrito? Essa é a primeira coisa que me sobressai. Porque Jonas irrita-se. Jonas fica aborrecido, chateado. Não é como ele tinha planeado. Primeira coisa. Mas há uma segunda coisa que também é curiosa. É que o mesmo Senhor que realmente põe ali a árvore é o mesmo que a seguir a deixa de morrer. E Jonas aí já se chateia. Jonas aí já não tolera. Como é possível que a árvore tenha morrido? Deus manda um verme que rói as raízes do rícino e ele secou. Ao nascer do sol, Deus faz soprar depois um vento. E é curioso, o sol bate em cheio na cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. Como que tudo isto aborrece Jonas? Afinal tinha ali a árvore, não aproveitou. Mandou vir. Deus tirou-lhe a árvore. E a seguir o que acontece? A seguir há ficar desmaiado. E depois aborrece. E depois Jonas fica chateado. E então o que é que faz? Pede a morte. Jonas pede a morte. Porque fica aborrecido por ter visto que já não tinha a árvore para o proteger. E ficou chateado porque a árvore tinha morrido. Mas morrer em Nínive, homens, era quase indiferente para Jonas. E tudo isto faz-me lembrar a terceira coisa. A forma como termina esta leitura de Jonas. E eu não devia ter pena de grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Ou seja, gente que não conhece, que está baralhada, confusa. E tu e eu certamente nos separamos com gente baralhada e confusa à nossa volta. Gente que, por um lado, quer imenso estar nas coisas da igreja, mas depois não é verdadeira. Quer imenso seguir a fé, mas até a certa altura, porque aquela doutrina já não me interessa tanto, ou aquele pensamento da igreja já não vai ao encontro do que eu penso. Como assim? Ou então pessoas que são super de oração, super de vigílias, etc. Mas depois chega ao momento derradeiro e, no fim de contas, tem pouco sumo. Há dias tive a oportunidade de estar num retiro de jovens. Jovens que vinham fazer uma experiência de silêncio, de oração, de partilha. Ótimo. Jovens de uma paróquia, por isso com um ambiente muito paroquial, muito forte, ótimo. E a certa altura na missa cantavam, havia rapazes que queriam colitar, raparigas e rapazes que tocavam guitarra e cantavam, tudo ótimo. E chega o momento da comunhão e a maior parte não comunga. E eu pensei, é ótimo, se calhar não estão preparados e têm consciência disso, é verdade, pode ser isso. Mas deparei-me que também não andaram à procura da confissão. E eram ótimos a cantar, eram ótimos a acolitar, eram ótimos a fazer momentos de oração, a adorar o Santíssimo. Mas como não procurar depois a confissão? E isto fez-me lembrar esta história de Jonas. Porque no fim de contas tinha tudo ao alcance, estava aborrecido e depois ainda por cima olhava para Nínive a partir dos seus critérios. Por isso que possamos ser mais coerentes, que o Senhor nos dê essa graça. Senhor, hoje te peço-te a graça de poder ser mais verdadeiro e o que me pedires que eu possa corresponder. Tu já mostraste que o caminho é a misericórdia, já mostraste que o caminho é o amor aos outros, pois que eu seja verdadeiro e não tenha uma fé assim a metades. Faça muito umas coisas, mas depois no essencial fuja delas, porque tu queres-me inteiro.
E por isso que Nossa Senhora também me possa dar o meu sim de forma inteira. Se não aos pedaços, não só quando me convém, mas sempre e em cada momento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.